Bom dia. Eu estive hoje na CNBB, como todos sabem, e fui... primeiro, tem uma relação antiga com a CNBB, em função da minha passagem pelo Ministério da Educação. Eu estava no Ministério da Educação quando o Brasil celebrou, com a Santa Sé, um acordo muito importante, que até hoje é muito valorizado pelos católicos do Brasil. E em função desse relacionamento, eu vim ouvir a CNBB sobre os temas que mais preocupam os católicos, porque a maioria do povo brasileiro é católico. E eu vim ouvir a opinião do Dom Leonardo sobre quais eram os temas centrais da campanha presidencial para os católicos. E ele me relatou, então, que são 5 pontos, inclusive 5 pontos que estão contemplados no nosso programa, mas que eu vou reforçar o compromisso aqui. Em primeiro lugar, compromisso com a atuação do Estado para combater a cultura da violência no país. Então, isso foi muito importante ouvir do Dom Leonardo, que os bispos do Brasil estão preocupados com a escalada da violência. Um compromisso nosso, que o nosso governo atuará para superar, nas palavras dele, superar a cultura da violência. A segunda questão, compromisso inarredável com a democracia. Fortalecimento das instituições democráticas, que todos os órgãos de Estado responsáveis por zelar por princípios democráticos serão valorizados no nosso governo. Terceiro ponto importante, não é uma hierarquia aqui, são 5 pontos importantes, tá? Não, nenhum mais importante que o outro. Questão do fortalecimento dos órgãos de combate à corrupção. Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário tem que continuar a receber apoio, tanto quanto possível, do Poder Executivo, para se manterem fortes, autônomos e independentes. Também nos comprometemos com esse terceiro item. A Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário. Fortalecimento, e fortalecimento não é só orçamento. Fortalecimento é garantir autonomia e independência dos poderes para que eles possam atuar no combate à corrupção. O quarto ponto importante, a questão do meio ambiente, proteção do meio ambiente. A igreja tem se manifestado, eu estive com o Papa quando prefeito de São Paulo, devem se lembrar da encíclica Laudato Si, toda ela voltada para a questão social e ambiental. A igreja que reitera o seu compromisso com a preservação ambiental, os efeitos da devastação sobre o meio ambiente, os efeitos sobre a temperatura do planeta, sobre a emissão de carbono. Toda essa questão ambiental também foi objeto da nossa conversa, né? E, por fim, um compromisso... Só ligar a luz, por favor. Um compromisso com a vida, com a preservação da vida, que é o maior princípio da igreja cristã, que é a defesa da vida em todas as suas manifestações. Defesa da vida. Então, esses 5 pontos foram elencados pelo Dom Leonardo e eu, efetivamente, falei, olha, nosso programa de governo prevê ações todas alinhadas com esses princípios, e nós vamos recebendo novos subsídios, novas sugestões, nós vamos aprimorar, no que for possível, o nosso plano de governo nessa mesma linha, porque os princípios estão todos de acordo com o que nós imaginamos ser uma sociedade civilizada, uma sociedade da paz, uma sociedade dos direitos. Da minha parte, eu relembrei a minha passagem pelo Ministério da Educação, meu apreço por uma interação muito forte do ponto de vista de valores, né, com a igreja, e pedi ao Dom Leonardo que recomendasse um cuidado maior com as notícias de internet. Porque, mais uma vez eu reitero, né,
pessoas estão sendo bombardeadas com informações falsas. E antes de propagar essas informações falsas, eu gostaria que a igreja recomendasse às pessoas, no momento desse segundo turno, que nós pudéssemos, não é inibir o fluxo de informação, mas checar antes, checar se aquilo é verdade ou não. Se aquilo for verdade, as pessoas têm que saber. Mas se aquilo não for verdade, as pessoas têm que ter um compromisso de barrar, né, a mentira, a propagação da mentira. Né? Então, vocês sabem que o meu adversário me acusa, por exemplo, nas redes sociais, de distribuir material impróprio para crianças de 6 anos. Né? Em primeiro lugar, isso nunca aconteceu. Em segundo lugar, é um desrespeito às professoras do Brasil. Imagina se uma professora vai receber um material impróprio para criança de 6 anos sobre sexualidade e ela vai usar esse material sem questionar. Quer dizer, se isso fosse... Isso é completamente impossível de acontecer. Porque mesmo que alguém tenha em mente isso, nós temos uma rede de proteção que são as próprias escolas, as diretoras, as professoras. Ou seja, não só não aconteceu o que ele disse que aconteceu, jamais houve distribuição de material impróprio para menores nas escolas públicas, jamais aconteceu, como se tivesse acontecido, jamais receberia o aval de diretoras, professoras que zelam pelas nossas crianças e pelos pais e mães dessas crianças. Então, isso tem que ser combatido. Nós temos que ganhar a eleição por meio do melhor projeto, do melhor argumento, né, de como tirar o país da crise e não atacando a honra das pessoas com informações falsas. Né? Então, uma coisa é você apontar a verdade e falar, isso não se faz. Né? Promover a violência, né? Não se deve fazer. Né? Mas usar mentira para ganhar votos não me parece recomendável no Estado democrático de direito. Né? Então, esse foi o... E por fim, não menos importante, a dona Leonardo reiterou a nota da CNBB sobre reformas do governo atual, chamado teto de gastos, que inibe o investimento público, e a reforma trabalhista. E eu elogiei a postura muito altiva da CNBB contra essas reformas e me comprometi, no primeiro momento do governo, a revogar essas medidas que, na minha opinião, comprometem os direitos sociais e os direitos trabalhistas. Certo? Então, esse foi... Deputado, o senhor falou que pode adaptar as propostas do senhor para aquelas 5 questões que o senhor disse que não tem podemos, se recebemos sugestões de aprimoramento, aprofundamento dessas teses, são todas coerentes com os princípios do nosso programa, ou seja, não há nenhuma incompatibilidade desses 5 princípios com o que está escrito no nosso plano de governo. Se vier as propostas, o senhor pode, baseado naquilo que já tem no programa do aprimorar. Quando o senhor falou das fake news, que o senhor pede para que cheque se a informação é verdadeira ou não, você acredita que a igreja poderá, que os padres poderão fazer isso nas homilias, nos sermões, enfim, insistir para que o eleitor cheque as informações, cheque o que é fake news ou não? Não, na verdade, só uma recomendação para que todos os cidadãos, e os católicos são cidadãos brasileiros, como de outras religiões, de outras confissões, que chequem a informação, né, antes de propagar uma inverdade. Né, porque isso não pode ganhar uma eleição. A mentira não pode ganhar a eleição. Nós temos que nos basear em projetos e disputar a eleição com projetos que são diferentes, por isso que estamos disputando o segundo turno. Né, mas evitar que a falsidade, a mentira, ganhe votos de pessoas que muitas vezes recebem aquela informação e acreditam, sem checar. É uma recomendação para que a gente cheque a informação. Deputado, você poderia, por gentileza, comentar a pesquisa da Folha que saiu ontem? Como é que o senhor vê esses números? O que pode ser feito nesse segundo turno? Vou pedir para o senhor comentar também a questão do atestado médico do candidato opositor, que diz que não pode participar de debate, mas concede entrevistas diárias, praticamente. Como é que o senhor vê essas duas situações? Olha, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o apoio que eu tive no primeiro turno. Eu sou candidato há 30 dias. Há
à presidência da República. O foco está atrás, né? Hoje é dia 11, exatamente 30 dias atrás eu fui anunciado candidato a presidente da República. Eu saí de 4% de intenções de voto. Estou com 42 dos votos válidos na pesquisa. E nem começou o segundo turno. O segundo turno começa agora, sexta-feira. Nós estamos preparando a estratégia de segundo turno, verificando como aproveitar o nosso tempo na TV para passar uma mensagem positiva para o país, confrontar o nosso projeto com o projeto do nosso adversário, de maneira que eu estou me sentindo estimulado de, em 30 dias, ter chegado a 42%. Falta 8 para chegar nos 50%. Né? Quem saiu de 4 para 42 tem chance de chegar a 50 com mais 2 semanas de trabalho. E é o que eu vou buscar. Tivemos a felicidade de ter o apoio formal do PDT, né, do Ciro. O Ciro manifestou o seu apoio à nossa candidatura. Um apoio crítico. Apoio crítico. Todo apoio é crítico. Quando não é você mesmo, todo apoio é crítico. Mas manifestou o apoio à nossa candidatura. Já havia se referido à candidatura do nosso adversário como um desastre para o país. E por isso manifestou o apoio. De maneira que eu penso que as forças democráticas estão ganhando impulso nesse segundo turno. Né? Chegamos aqui na quinta-feira já com um rol de personalidades e de pessoas que percebem o risco que a democracia no Brasil está correndo. Então, para mim, é uma grata satisfação ter tido o apoio dos governadores Ricardo Coutinho, do Paulo Câmara, hoje do Ciro Gomes, do Guilherme Boulos, que são pessoas que são referências na sociedade e que podem nos ajudar a buscar esses 8% para que nós possamos vencer as eleições. Olha, eu não vou... eu sou leigo no assunto, mas me parece contraditório uma pessoa não poder debater, poder dar entrevista. O que é uma entrevista? Uma entrevista é um debate com um jornalista. Né? Não é isso que é uma entrevista? É um debate com um jornalista. Qual a diferença entre um debate com um jornalista e um debate com um adversário? Candidato, queria que o senhor comentasse dois finalizações. Eu sou educador. Eu sou educador. Eu vou tratá-lo com a maior deferência, como adversário, respeitosamente. Não tem razão para ter um debate. Né? Às vezes o jornalista é mais duro do que um adversário. Mas eu acho que o Brasil merece um debate. Né? Aliás, um não. Né? Em geral, são 4 debates no segundo turno. Candidato. O senhor teve ontem com o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Queria saber como foi a conversa e como os governadores do PSB vão ajudar, se eles vão fazer atos com o senhor nos estados, em São Paulo, como vai ser? Todos os governadores do PSB eleitos estão engajados na campanha imediatamente, até porque parte deles já foi eleita no primeiro turno. Fiz referência a 2 governadores, o Paulo Câmara, que se reelegeu, e o Ricardo Coutinho, que fez o sucessor. E se colocaram totalmente disponíveis. Obviamente que eles têm o governo, né, da Paraíba e de Pernambuco para tocar, mas à noite, final de semana, estão disponíveis para nos ajudar. E os candidatos, São Paulo, DF e Sergipe, o senhor acha que o senhor vai ter palanque? No caso do DF e de São Paulo, houve a liberação para neutralidade por parte do PSB. Né? Mas nós vamos conversar com eles também. Candidato, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse 2 sinalizações que foram dadas ontem. Uma, o Ciro Gomes, após o PDT anunciar um apoio crítico ao senhor, ele resolveu ir para a Europa, né? Ou seja, não vai se engajar pessoalmente na campanha. Essa é uma sinalização. E a outra é do seu adversário, que fez um aceno para o Nordeste ontem, anunciando que, se eleito, vai estabelecer o 13º para o Bolsa Família. Como que o senhor vê esses 2 acenos, por favor? Olha, o Ciro está se recuperando uma cirurgia, né? E para nós o apoio dele basta, né? Uma palavra dele dizendo que o voto no segundo turno é o voto em Fernando Haddad. Para mim é uma honra receber o apoio dele. Em segundo lugar, se tem alguém que criticou o Bolsa Família e
certa maneira, humilhou os seus beneficiários ao longo dos últimos 10 anos, foi o meu adversário. Tá? Você tem aí, aí não é fake news, basta ver na internet as frases que ele pronuncia sobre nordestinos que recebem Bolsa Família. Então, me parece que a pergunta tem que ser dirigida a ele. Por que depois de 15 anos batendo no programa e falando, né, do jeito dele, né, que a gente conhece, é sempre uma maneira muito agressiva de se referir às pessoas que recebem o benefício, vem com essa ideia. Eu dirigiria essa pergunta a ele, mas me parece muito contraditória. Há uma contradição muito grande entre o que ele fez na vida, nos 28 anos, ele está há 28 anos na Câmara, só vota contra o trabalhador. Tudo que ele faz é votar contra o trabalhador. Votou contra a pessoa com deficiência, votou contra o trabalhador na reforma trabalhista, votou contra o cidadão no teto de gastos, sempre vota contra o trabalhador. Nunca provou nada relevante em 28 anos de mandato. E agora quer dar um cavalo de pau e dizer que defende os pobres? Gente, a última vez. O senhor cogita os comentários do Bolsonaro a respeito dos eleitores dele terem agredido eleitores seus? E ele disse que isso teria sido forjado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A morte de um capoeirista foi forjada? Ele falou que algumas agressões podem ter sido forjadas. Ele tweetou sobre isso. Aí já estamos no campo do delírio, né? O mínimo que você tem que ter é respeito. Né? Você está diante de uma pessoa que perdeu a vida. Tem um mínimo de solidariedade, né? Teve uma palavra para a família do capoeirista. Você não fazer um gesto de solidariedade para a família, me parece muito simbólico, né? De como ele pensa o mundo, né? O mundo para ele é a guerra. Né? O mundo para ele é... Quer dizer, morreu um soldado, não morreu um cidadão para ele. É uma coisa grave. Quer dizer, eu esperava no mínimo um gesto de solidariedade com a família. Né? O senhor cogita anunciar integrantes da sua equipe? Eu sei que o senhor tem evitado isso, mas o senhor cogita anunciar eventuais integrantes de uma futura equipe, caso o senhor venha a ser eleito? Só para complementar, é porque Jacques Wagner disse ontem na Bahia que o senhor pode anunciar Fazenda, Educação e Justiça. Isso. É uma ponderação que nós estamos fazendo, né? Mas não está decidido ainda. Né? Nós estamos avaliando. Não é uma coisa que esteja decidida. Nem o nome, nem as pastas. Tá bom, gente. Obrigada.